Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro, mês das missões, mês de Nossa Senhora do Rosário. E hoje é dia da vida e dia do escritor, dia do fisioterapeuta. Nosso abraço aí a todos os fisioterapeutas, especialmente os da nossa comunidade paroquial. E também dia do terapeuta ocupacional. E na data de hoje, em 1917, foi a última aparição de Nossa Senhora lá em Fátima. Olha só que interessante, né? Então, hoje, a leitura bíblica que nós vamos escutar e partilhar é de São Lucas, capítulo 11, os versículos do 42 ao 46, que diz: Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais as pessoas andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós não tocais nestas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O contexto do evangelho de hoje é a contraposição entre Jesus e os fariseus, ou mais exatamente, entre a oferta da salvação pela misericórdia de Deus e a pretensão de sua conquista pela arrogância humana. Nos versículos 29 e 32, a quem pede sinais para crer nele, Jesus responde que é preciso converter-se a quem é maior do que Salomão e do que Jonas. Nos versículos 33 e 36, ao discípulo que continua sua missão anunciando a outros a salvação, Jesus lembra que quem primeiro deve converter-se é o próprio missionário. O versículo 35 fala da necessidade de se distinguir entre luz luminosa e luz tenebrosa. A primeira vem da conversão à palavra do Senhor, verdadeira justiça e verdadeira sabedoria. A segunda é a falsa justiça do fariseu e a falsa sabedoria do doutor da lei. O problema da justificação pela prática da lei, ao invés de pela boa notícia da misericórdia de Deus, exige desde o início da igreja. Desde o início do ministério público de Jesus, e torna-se agudo no contexto da missão aos pagãos. É sintomático que o texto que forma o contexto do evangelho de hoje comece com a palavra entrar e termine com a palavra sair. Estes são justamente os verbos que Jesus usa nos dois discursos missionários para indicar o caminho dos 12, que lá em São Lucas são os apóstolos, e dos 72, lá em Lucas 10, 8 e 10. Os escribas e os fariseus de sempre, termo que quer dizer separados, condição que ele próprio quer para construir um mundo à parte, onde possa viver com pureza todas as exigências da lei. Isso identifica a salvação com a própria justiça e a própria lei. Quem percebeu com inigualável clareza e profundidade este problema foi Paulo, fariseu e escriba antes da conversão. É sempre bom ler de novo Gálatas, Romanos e Filipenses 3:1 e ler nas entrelinhas os capítulos de 9 a 15 dos Atos dos Apóstolos. A tese de Paulo, que Lutero suscitou como virulência em sua pregação, é que em lugar da justiça, impossível de ser conseguida mediante a lei, entrou a justificação, dada de forma gratuita e livremente pela misericórdia de Deus na cruz de Cristo. O paradoxal é que, enquanto escribas e fariseus
que se consideram justos por julgarem, cumprir a lei, transgredem a vontade salvífica de Deus em relação a eles, publicanos e pecadores, que aqueles julgam perdidos e irrecuperáveis. São os verdadeiros filhos da sabedoria, pois reconhecem e acolhem a misericórdia de Deus. O Evangelho de hoje contém 6 ais de vós. 3 são para os fariseus, 3 para os doutores da lei. Estes 6 deveriam ser suficientes para convertê-los, ficando no lugar de um 7º ai de mim, a bem-aventurança daquele que foi perdoado, lá do Salmo 32:1, porque acreditou na palavra. Essa é de fato a bem-aventurança de Saulo, Paulo, fariseu e doutor da lei. Saulo, curado da cegueira, torna-se mestre do amor ágape, e como Jesus, acolhe a todos em sua casa, lá em Atos 28:30. Vamos, portanto, também cada um de nós, pedimos para sermos curados das nossas cegueiras espirituais, especialmente, para que, curados assim, nós sejamos capazes de produzir os frutos necessários para a nossa conversão e também para, assim nos convertendo, podermos tocar o coração dos nossos irmãos e irmãs, e especialmente aqueles que estão tão próximos de nós, ao ponto de o Senhor ter colocado como os nossos próximos e convertê-los a partir do nosso exemplo de vida. Que nós nos esforcemos cada vez mais para, obviamente, respeitando cada um a nossa condição, as nossas virtudes, também levando em conta as nossas fraquezas, mas buscarmos, na medida do possível, sermos palavras vivas do Deus vivo na vida dos nossos irmãos e irmãs. Um dia abençoado, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.